Conheça o programa rsmaisrenda.com.br da CMPC e saiba mais. Quem planta eucalipto colhe mais segurança, mais produtividade. CMPC, viva o natural. E agora o corte, gurizada. Espero que o desenho que tem sido apresentado sobre isso seja entendido, né? Que as lições sejam tomadas. E aí eu tô analisando o todo até agora, que é pequeno, de 3 jogos do Internacional, e eu acho, como o Meneghetti, que a derrota de ontem, o resultado em si é o menos importante de tudo que a gente vai dizer aqui. Nós estamos jogando com Cleiton Sampaio e com Alain Benítez. Isso é inadmissível, dentro da lei, da regra aquela, que tu tem que obedecer no futebol, de que jamais tu pode ter um jogador inqualificado no teu grupo, porque em algum momento o treinador vai dar um jeito de botar ele para jogar. O Cleiton Sampaio, tem uma reflexão que ela pode ser feita que é a seguinte. O Internacional tem hoje o Mercado, veio o Félix Torres, tem o Vitor Gabriel, o Juninho e o Cleiton Sampaio. Se o Inter não tem condições de ter para quinta opção de zagueiro um guri da base, então fecha a base. Fecha a base. Se não há condições de que alguém ocupe o lugar do Cleiton Sampaio, fecha a base. E vale pro Alain Benítez também. Gurizada linda do meu coração que está assistindo neste momento. Ontem, nós tivemos uma ação do Cleiton Sampaio que foi simplesmente para jogar na cara de quem acredita nele que não dá mais. Não pode, porque senão lá adiante vai acontecer alguma coisa no jogo importante que o treinador, e não é só pro Pesolano, todos são assim, vão encontrar uma maneira de botar o Cleiton Sampaio para jogar. Cleiton Sampaio fez um pênalti ontem com um jogador que estava driblando para trás, ele empurrou o cara com as 2 mãos. Mas pelo amor de Deus, o Alain Benítez teve um momento ontem no segundo tempo que, com todo respeito, mas o atacante do Ipiranga passou por ele, que ele caiu sentado no chão, cara. Velho, porque aí é injusto até com os guris. É injusto com os guris, que aliás eu não tenho um pio negativo pra falar. Mas não tenho um pio negativo pra falar dos guris. Tem um que dá. Quem? O Prado. O Prado não é guri. Não, tem 20 anos. O Prado não é guri. O Prado já teve 500 oportunidades no time do Inter. Não, mas tá bem, que bom que tu disse isso. Porque eu não estou incluindo o Prado como um dos guris neste momento. Vamos lá, os guris novidades de 2026, então. Benjamin, jogador interessantíssimo. Alex também. O João Vitor, que entrou. O Alisson, lateral esquerdo, que aliás ontem apareceu como volante. Não tem um pio. Foi bem. Não tem um pio para falar sobre os guris. Os guris apareceram muito bem e está sendo muito legal observá-los e acho que eles podem ser opções importantes daqui para diante. Agora, esta reflexão sobre os jogadores ruins, no caso inclusive talvez burros do Internacional, é hora de repensar, é hora de eliminar, dar um jeito de mandar embora, porque isso não pode acontecer e agora é hora de fazer isso. JB. Pra mim, gauchão, nessas primeiras rodadas, sempre com um cupom de desconto que você pode colocar lá, validar como 20%, 30%, 50% de desconto em toda avaliação, para cima e para baixo, para não ficar aqui toda hora colocando. Faça isso mentalmente na sua casa, eu acho que tu vai me ajudar nessa conclusão. E ele serve muito mais pra gente entender, no caso do Grêmio, as ideias do Luiz Castro, no caso do Inter, as ideias do Pesolano ou do, seja lá quem for, esteja na beira do gramado. E também isso coletivamente. O Inter já teve 3 técnicos nessa temporada. Então, né? por isso que eu disse, sabe-se lá Deus quem, né? Porque tu joga pra cima e alguém vai estar na beira do campo. A partir daí, tu faz as análises da minha visão individuais. Neste caso, normalmente os caras dizem assim, não, os experientes vão sustentar os garotos para eles performarem. Na verdade, não aconteceu isso no Inter. Ao contrário. Os garotos é que estão salvando alguma coisa de interessante. Diga-se de passagem, a gente estava numa discussão aqui no bastidor, o Meneghetti acha que o Bruno Henrique até jogou bem, o Ronaldo fez boas partidas sustentando ali o meio campo no começo. Esses caras até podem ter ajudado. Eu estava numa discussão aqui de bastidor que eu acho que, o gauchão às vezes serve para isso, para achar que, não é o que o Meneghetti acha, tá? Só, eu digo, pode enganar dizendo, foi bom renovar com o Bruno Henrique e acabou não performando tanto. Só pode dizer, não foi bom renovar com o Bruno Henrique. Mas ontem ele jogou bem. Beleza, é justo. Bom, a partir daí, eu acho que o jogo ele traz individualidades. Primeiro, o Internacional tem 2 meninos nesse começo de temporada, e ontem especificamente o que mais jogou foi o Benjamin, que eu acho que o Inter pelo menos tem que olhar e dizer, opa, peraí, eu tenho um segundo volante para estar no grupo e eu tenho um lateral esquerdo para estar no grupo. Talvez não sejam titulares, talvez não estejam 100% prontos, mas eles estão no grupo. Bom, o Raikkonen, o Internacional tem que comprar, ele está recebendo oportunidades.
e ele não está performando. Daqui a pouco o Inter pode chegar à conclusão que, cara, não é jogador para o Inter. Esse tipo de análise eu acho que pode ser feito. Eu não estou dizendo que o Raikkonen não seja, tá? Eu estou dizendo que o João Bezerra, baita centroavante, tem o domínio das coisas, mas não parece estar pronto com seus 16 anos, e é justo que não esteja. Eu só estou dizendo que a análise, esses jogos eles servem para isso. Lá também serve para analisar que se um Cleiton Sampaio não sabe minimamente não derrubar um jogador, que o Ivan poderia ter ido melhor do gol, que, poxa, é uma bola que tu olha assim e diz, pô, defensável, né? O Alain Benítez, bem mais solto, liberado, com uma força física, ele estava na zona de conforto dele, porque o Campeonato Paraguai é isso, é um gauchão eterno. Ele estava na zona de conforto, força física, intensidade, tentando ir para frente, metendo umas pernas em todo mundo, mas na hora que tu precisa do futebol, da técnica, ela não aparece. Então, para mim, o jogo, ele serve muito mais para esse tipo de análise individual do que coletivo. Deixa só, antes do Bagé e do Diogo Rossi, tá todo mundo enlouquecido para ouvi-los, grandes atrações que são desse programa, mas eu queria falar porque o JB falou sobre o goleiro Ivan. O preparador de goleiros do Internacional, ele completou o seu serviço. Agora o serviço está completo. Agora nenhum goleiro do Inter joga bem. O serviço está completo. Todos os goleiros do Internacional foram transformados por esse preparador de goleiros em mãos de alface. O Rocher, um dos melhores goleiros da América, virou um terrível goleiro que erra todos os fundamentos. Eles têm errado fundamentos. Isso é falta de treinamento ou treinamento equivocado. O Internacional que ali atrás demitiu o Daniel Pavan, porque era carvalhista, né? Lembrava outras gestões. Pavan que transformou Marcelo Lomba, que é um goleiro mais ou menos o melhor goleiro do Brasil. Então, assim, demitam o preparador de goleiros do Internacional. Se faltava algum indício ainda de que o trabalho dele é ruim, eu acho que ontem acabou, né? Não há mais dúvida nenhuma. Eu não vou jogar nas costas do preparador de goleiros do Inter a falha do Ivan ontem. Essa, e nem as falhas do Rocher, o jogo contra o Vasco da Gama do Rocher, mão de alface, colocando a bola pra dentro num cruzamento sem ângulo, e a culpa é do preparador de goleiros. Eu não vou embarcar nessa. É coincidência, Respeito. então. É coincidência que nenhum goleiro joga mais nada no Internacional. Pode ser. Fazer um adendo antes só, por favor, Meneghetti. Daniel Pavan, que eu gosto muito, admiro ele, mas que nos últimos anos, desde a saída do Inter, trabalhou no Barcelona e no Real Madrid, né? Não, ele não quis, querido. Ele recebeu proposta e não quis. Não trabalhou em lugar nenhum. Essa é a argumentação. Eu acho ele um baita profissional. Eu acho ele ponto número 1. Pavan, um baita profissional, um dos melhores do país. É a minha opinião. Que não trabalhou em lugar nenhum. Tá bem? Isso é fato. Isso é minha opinião. Isso é fato. Né? É um baita. Mas eu não vou responsabilizar o atual preparador pelas falhas dos goleiros. Eu não consigo. Cara, o lance do Ivan ontem é uma bola defensável. Acho que até com certa facilidade. Tá, mas desculpa de novo. E o peito de madeira antes? Sim. E a saída equivocada? Não é culpa do preparador de goleiros. Mas não é nada. O preparador de goleiros, ele vai afinar, ele vai aprimorar, ele vai ser importante. Isso. Agora, o Rocher tem cometeu falhas no Brasileiro do ano passado, quando joga, né? Quando joga, aliás, cadê o Rocher, hein? Alguém sabe me dizer? Eu não sei. Ele não joga? Tá de novo, né? Tá. Bom, vamos lá. Vamos lá, Bagé. Sabe que o Baldassi, entre tantas preocupações que ele numerou, acho que faltou uma, Baldassi. Faz muita diferença. Eu sei que nesse momento, lá no outro lado da tela, muita gente vai me xingar, dizendo que não tem nada a ver. O técnico do Inter tem que estar na beira do campo. Eu vou explicar o porquê. Porque o futebol, ele não é só feito ainda com a questão dos relatórios e a frieza do papel lá. Tu vai pegar em algum momento, não, mas é que ele tem os relatórios que são mandados para ele. Cara, a gente está vendo no exemplo do Inter, do Grêmio com o Luiz Castro. O Luiz Castro, por vezes, na entrevista, ele traz um pormenorzinho assim, dizendo, olha... inclusive no treino, inclusive no jogo, olha, tem coisas que vocês não viram, lá no intervalo eu conversei com o cara e o jogador me disse tal coisa. Isso o Pesolano não tem esse sentimento, porque ele simplesmente não tá no jogo. Eu acho que tem peso, tá? Eu tô vendo que de maneira geral, pelo que eu acompanho assim na mídia toda, tá se dando um peso menor. Eu não sei se com o Pesolano seriam 3 goleadas de 19-0, sinceramente não sei, mas eu acho que isso também tem um peso. Porque alguns jogadores a gente sabe, o Cleiton Sampaio, ele tá pela segunda temporada comprovando que ele não tem capacidade de jogar numa camisa que nem a do Inter. O Bruno Henrique, por mais que ele tenha ido, e ontem eu acho que ele não é problema, né? Ontem eu acho que ele até foi solução, porque ele joga bem, ele faz um gol que poucas vezes a gente poderia imaginar que ele tivesse essa capacidade técnica de fazer um gol de costa pro gol, mas eu penso que tem um peso essa questão do Pesolano, sabe? É como se tu tá entregando, e eu ouço de alguns amigos colorados dizendo o seguinte, Bagé, mas não se deve dar o peso pro Campeonato Gaúcho. Senhores, a única coisa boa do Inter ano passado foi ganhar um Campeonato Gaúcho. Nós aqui da dupla Grenal, a gente tem que entregar sim o Campeonato Gaúcho. Eu acho que tem uma questão de planejamento que o próprio Cássio está fazendo. Como é que o Cássio faz o planejamento quando ele esvazia o tanque? Ele está na beira do campo.
Os próprios caras que estão recebendo oportunidades estão vendo, opa, peraí, eu tô jogando a vida aqui porque eu sei que o professor está olhando. Daqui a pouco eu posso receber uma oportunidade ali na frente. Eu acho que está muito desconectada de novo, sabe? De uma realidade, esse fato de, não, é que é o gauchão. Não, é que aí eu vou ver os influencers colorados, a narrativa, o que tem de gente defendendo o Pesolano sem precisar. Eu vou ali, eu já sei mais ou menos os que vão fazer. E tá, não, porque o pessoal recebo recados reclamando. Ai, entendam. Porque é uma geração agora que explica, né? A gente não sabe mais nada de futebol. São só os novos. Quem nasceu até de 90 para frente que sabe o que é futebol. Aí, não, olha só, entendam, isso está no planejamento? Sim, mas é um planejamento, na minha opinião, equivocado. E que eu acho que tem um peso no resultado dentro de campo. Vamos lá, Diogo. Eu acho que esse é o grande detalhe, né? E o JB pontuou muito bem na minha visão, Meneghetti, que é... O Campeonato Gaúcho ele tem que ser dividido em vários, né, compartimentos para tu entender algumas coisas. Jogadores que vão bem no Campeonato Gaúcho. Beleza. Coloca ali um asterisco, né? Ó, foi bem no Campeonato Gaúcho. Por exemplo, o Bruno Henrique jogou bem ontem. Beleza, jogou bem ontem no Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga em Erechim. A gente já viu que em competições de nível um pouco mais elevado, pelo menos no ano passado, ele não serviu. Então tu tem que ter, né, essa análise em relação a esse jogador. Agora, aquilo que não serve no Campeonato Gaúcho, tu não pode levar pra frente. E aí a gente, né, vai repetir aqui o nome dos jogadores, como o Cleiton Sampaio, né, por exemplo, que... Cara, o Cleiton Sampaio respeitando, obviamente, o profissional, mas ele é de baixíssimo nível, né? Para o nível do Internacional. Ele vai conseguir jogar futebol num nível, né, mais abaixo, numa outra prateleira, talvez numa outra condição, mas jogador que não serve. E o Campeonato Gaúcho, ele é justamente para isso. O que não serve no Campeonato Gaúcho, tu não pode levar para frente. O lateral direito, o Benítez também, eu acho que é muito fraco. Né, o JB falou, ele estava na casa dele, né, o campeonato, né, paraguaio, o campeonato gaúcho é mais ou menos do mesmo nível. Cara, na hora que ele teve que apertar um pouco mais, ele não conseguiu, ele teve dificuldades. Né? Então tem que olhar esse tipo de coisa e daqui para frente tentar analisar. E aí o fato de o treinador não estar na beira do campo para poder fazer esse tipo de análise mais próxima e daqui a pouco fazer até cobrança direta, né? Porque uma coisa é os jogadores chegarem hoje em Porto Alegre, sentarem na frente do técnico e receberem a cobrança. Né? Porque aí passou o jogo, esfriou, aquela coisa toda. Outra coisa é tu entrar no vestiário e receber a cobrança ali já automaticamente com o técnico estando, né, à beira do campo avaliando as situações. O Inter tá tentando e tá tateando, só que o tatear do Inter pode ser que ali na frente dê consequências que não sejam tão positivas assim pro restante da temporada. Mas fico com o baldaço na questão dos meninos, tá? Alguns meninos bem interessantes e o Campeonato Gaúcho serve para poder observá-los também daqui para frente. Acho o Benjamin um jogador que vai dar uma resposta interessantíssima mesmo para o Inter. Bom, sobre o jogo, eu diria o seguinte, que o Internacional, apesar de alguns atletas inqualificáveis em campo, e aí eu cito o Alan Benítez e o Cleiton Sampaio principalmente, mas o Aguirre, que é um mediano, assim, com muito esforço, com muita benevolência lateral direito, que poderia ser reserva no máximo, quando ele vai para a esquerda, ele também tem qualidade ainda inferior a ele próprio. Então, a defesa do Internacional ontem era um filme de terror. Apesar disso, não fossem as saídas do Benjamin aos 12, 15 do segundo tempo e do Bruno Henrique aos 29, talvez o Inter segurasse a vitória. Porque o Inter até esse momento, inclusive, era melhor no segundo tempo que o Ipiranga. Até os 15, 20 minutos, o Inter era melhor. No momento em que sai o Benjamin, que sai logo depois o Bruno Henrique, desmancha a primeira linha do meio campo e aí o Ipiranga rodou fácil a bola por ali até construir os 2 gols. Então o Inter poderia até ter vencido o jogo. Mas eu quero incorporar o discurso do Bagé sobre o Pesolano. Técnico do Internacional ou do Grêmio tem que estar onde estão o Internacional e Grêmio jogando partidas oficiais. Há exceções? Há. Por exemplo, primeiro jogo da temporada. Tudo bem, ok, contra o Novo Hamburgo. Vai lá o Pablo Fernandes, estava trabalhando uma semana antes até para prestigiar o profissional, aceitável. Mas a partir daí, exceção feita, se o Internacional tivesse um jogo de pré-Libertadores nesta quarta-feira e fossem os reservas para Erechim, ok, seria compreensível. O Inter não tem esse jogo. O Inter vai jogar contra o Inter de Santa Maria no estádio Beira-Rio. Mas é longe Erechim. É profissional do Inter, é profissional do Grêmio. Encara 4 horas de viagem, dá o treino de sábado, pega um ônibus ou um carro às 6 da tarde, às 5 da tarde de sábado, chega lá às 10 da noite, janta, domingo tá na beira do campo trabalhando, organizando. Mas e aí os titulares? Não tem ninguém, aí faz o contrário. Deixa o Conde aqui trabalhando, deixa o Pablo Fernandes aqui trabalhando com os titulares. Um treino, concentra mais em treino físico. Então, é injustificável. O treinador de Inter e Grêmio, com raras exceções, tem que estar onde estão os times profissionais. Mas o meu recado principalmente é para a direção. A direção riscou o ano de 25 da história do Internacional. Eles não aprenderam nada. Porque o Inter começa uma temporada tendo ainda o Cleiton Sampaio como opção e vai jogar.
e o Baldassi está certo, e vai ter um jogo, lembram do Bernabé contra o Bahia fazendo um pênalti desnecessário, comprometendo, vai ter um jogo importante, um jogo que o Inter precisa segurar um empatezinho lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, ele vai fazer o pênalti, ele vai fazer a falta, ele vai ser expulso, e o Alan Benítez também vai jogar, se não tiver outro, vai entrar e vai comprometer. Gente, com todo respeito aos profissionais, duas figuras, devem ser grandes trabalhadores, não sei, a gente não acompanha mais o dia a dia, não tem condições, eu estou falando de técnica, não tem condição técnica de jogar na exigência, no nível que a gente imagina que o Internacional queira apresentar na temporada. Não tem. O Aguirre é no máximo um lateral direito reserva. O Bruno Tabata, que ontem saiu cuspindo marimbondos, tem que olhar para ele primeiro. Olhar para ele que jogou as partidas e não deu nenhuma resposta positiva. Jogador nota 5, 5, 5, 5 nos jogos. Esse é o Bruno Tabata. Ele não vai no campeonatinho gaúcho. No campeonatinho gaúcho, o Bruno Tabata não dá a resposta adequada. Como é que vai dar contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Fluminense, Atlético Mineiro ou Grêmio? Não vai dar, o jogador nota 5. Ok, pra ter no grupo lá, mas ele sair cuspindo marimbondo, como se ele tivesse tido uma atuação destacada. Não, quem se destacaram foram alguns garotos. E eu concordo com o que disse o Diogo e o Baldasso. E esta é a luz que se tem no horizonte, é uma luz que vem desde o que aconteceu lá no torneio dos meninos, com o Inter goleando o Grêmio por 5-0, que nos chamou a atenção, né? Um jogo fora da curva, assim, 5-0 num Grenal de semifinal de torneio importante, como a Copa Santiago, né? O Internacional, que na Copa São Paulo foi eliminado porque também está jogando com muitos jogadores de outra categoria, então, ok, e os jogadores estão surgindo agora. Dá uma luz de que a base do Internacional ainda tem promessas e tem jovens valores, mas a direção do Internacional tem que enxergar a realidade, porque daqui a menos de uma semana na verdade, um pouquinho mais, vai começar um campeonato brasileiro com risco de novo.